A Europa, um continente conhecido pela sua rica história e influência global, enfrenta desafios sem precedentes em 2025. Apesar de ser um bastião de estabilidade para o mundo, algumas nações, devido a problemas sociais, econômicos e políticos complexos, podem estar à beira do colapso. Neste vídeo, vamos analisar os 12 países europeus que estão a ruir mais rapidamente este ano, desvendando as razões por detrás das suas dificuldades e o que isso poderá significar para o futuro do continente e do mundo. Desde economias debilitadas a crises migratórias e tensões políticas, preparem-se para uma viagem reveladora pelos cantos mais vulneráveis da Europa. 1. França. O peso da incerteza política e social. A França, uma das maiores potências europeias, enfrenta uma combinação perigosa de problemas políticos e econômicos. A instabilidade política tornou-se uma constante. Com vários primeiros ministros nos últimos anos e divisões ideológicas crescentes no parlamento, a capacidade do governo de implementar reformas eficazes é posta em causa. As greves massivas, alimentadas pela frustração dos trabalhadores face às reformas do mercado de trabalho, demonstram o descontentamento social. Estas manifestações não só paralisam cidades inteiras, como também afetam negativamente o turismo e o investimento estrangeiro, setores essenciais para a economia francesa. Além disso, a imigração continua a ser um tema polêmico. Com mais de 7 milhões de imigrantes no país, o desafio da integração tem gerado tensões culturais e políticas. Os serviços públicos, especialmente nas áreas urbanas, estão sobrecarregados, o que alimenta o sentimento de desigualdade e exclusão nas comunidades marginalizadas. Entretanto, os movimentos de extrema-direita têm capitalizado sobre estas tensões, ganhando popularidade e desafiando o status quo político. A nível econômico, o crescimento abrandou a um ritmo preocupante, com a dívida pública a aumentar continuamente. Embora a França tenha evitado um colapso total, a combinação de todos estes fatores coloca-a numa posição perigosa para 2025. Se não forem encontradas soluções globais, o impacto poderá ser sentido não só dentro das suas fronteiras, mas em toda a União Europeia. Em segundo lugar, a Alemanha, uma economia em declínio e uma crise de liderança. A Alemanha, tradicionalmente vista como o motor econômico da Europa, enfrenta atualmente problemas que abalaram a sua estabilidade. A indústria automóvel, símbolo da excelência alemã durante décadas, está em declínio devido à concorrência global e às exigências da transição para energias mais limpas. Este desafio, juntamente com o baixo investimento em tecnologias emergentes, coloca em risco a sua posição de liderança na economia mundial. A nível político, a situação não é menos preocupante. Em 2025, o governo enfrenta uma crise de confiança após a perda de uma votação crucial no parlamento. Isto levou a eleições antecipadas e a uma crescente polarização política entre partidos de direita e grupos progressistas. Este vazio de liderança enfraqueceu a capacidade da Alemanha de responder rapidamente aos seus problemas internos, bem como aos desafios europeus. Para agravar a situação, a crise energética provocada pela guerra na Ucrânia afetou gravemente o país. Apesar de ter diversificado o seu abastecimento energético, o custo da transição tem sido sentido pelas famílias e pequenas empresas, aumentando o descontentamento social. As crescentes desigualdades econômicas e a incapacidade do governo em as combater eficazmente tornaram a Alemanha um foco de instabilidade no coração da Europa. 3. Itália. O fantasma da estagnação econômica. Com a sua rica história e o seu papel como berço do Renascimento, encontra-se hoje numa encruzilhada. Durante anos, o país tem enfrentado um crescimento econômico anêmico e um sistema bancário lastrado por créditos de cobrança duvidosa. Em 2025, estas dificuldades intensificaram-se,
deixando o país numa situação precária. Os jovens italianos, desiludidos com a falta de perspectivas de emprego, continuam a emigrar em massa, o que agrava a fuga de cérebros e limita o potencial de inovação do país. A chegada de milhões de imigrantes, muitos dos quais sem documentos, gerou tensões sociais e desafios logísticos. As regiões do Sul, que já enfrentam problemas econômicos crônicos, são as mais afetadas por esta crise. Além disso, a incapacidade do governo em implementar reformas eficazes levou a um ciclo de instabilidade política, marcado por frequentes mudanças de governo que impedem qualquer planeamento a longo prazo. Como se não bastasse, o aumento do custo de vida, especialmente em cidades como Roma e Milão, coloca à prova a resiliência da classe média italiana. Embora o turismo continue a ser um motor econômico importante, não é suficiente para compensar os desafios estruturais. A Itália precisa de reformas urgentes, mas o caminho para uma recuperação sustentável parece cada vez mais distante. Em quarto lugar, a Ucrânia, a sombra da guerra. Apesar de não ser um Estado-membro de pleno direito da União Europeia, a Ucrânia continua a ser um elemento fundamental para a estabilidade do continente. Em 2025, o conflito com a Rússia continua a devastar o país, com consequências tanto dentro como fora das suas fronteiras. Milhões de pessoas foram deslocadas e muitos procuram refúgio nos países europeus, aumentando a pressão sobre os sistemas de acolhimento. A economia ucraniana está em ruínas, com infraestruturas destruídas e uma dependência crescente da ajuda internacional. Embora o apoio da Europa e dos Estados Unidos tenha sido crucial, a falta de perspectivas de paz a curto prazo complica a situação. Além disso, as tensões políticas internas têm prejudicado a implementação das reformas necessárias para a estabilização do país. O impacto desta crise não se limita à Ucrânia. Os países vizinhos, como a Polônia e a Hungria, enfrentam uma pressão constante devido ao afluxo de refugiados. Entretanto, a União Europeia esforça-se por manter a unidade na sua resposta ao conflito, o que evidencia as fragilidades do bloco em tempos de crise. Em quinto lugar, a Grécia, entre a dívida e o desespero. Apesar de anos de resgates financeiros, a Grécia ainda luta para se recuperar das consequências da sua crise econômica. A dívida pública, já um problema grave, aumentou ainda mais em 2025, limitando a capacidade do governo de investir em áreas cruciais como a educação e a saúde. Embora o turismo continue a ser um pilar da economia, não é suficiente para impulsionar um crescimento sustentável. O desemprego, especialmente entre os jovens, permanece alarmante. Isto levou a uma nova vaga de emigração, com milhares de profissionais a saírem do país à procura de melhores oportunidades. Esta fuga de cérebros prejudica ainda mais a capacidade da Grécia de inovar e se desenvolver. A chegada de refugiados e migrantes, juntamente com as tensões sociais pré-existentes, criou um clima de incerteza e descontentamento. Embora a Grécia tenha demonstrado uma resiliência impressionante ao longo dos anos, as pressões atuais levantam sérias questões quanto ao seu futuro. Sexto, o Reino Unido, um país dividido. O Reino Unido continua a enfrentar as consequências do Brexit e, em 2025, os problemas apenas se agravam. A economia estagnou, com um crescimento mínimo e uma inflação que afeta todos os setores. Londres, outrora um centro financeiro mundial, perdeu influência, e muitas empresas transferiram as suas operações para outras cidades europeias. As tensões regionais também se intensificam. A Escócia e o País de Gales intensificaram os seus movimentos de independência, ameaçando fragmentar ainda mais o país. Enquanto isso, o governo central luta para manter a unidade num contexto de polarização política crescente. A imigração, legal e ilegal, continua a ser um tema controverso. Embora o Reino Unido precise de mão de obra para impulsionar alguns setores,
A falta de políticas claras levou a um aumento das tensões sociais. Enquanto o país precisa de estabilidade, os desafios parecem multiplicar-se, deixando muitos britânicos perplexos quanto ao futuro da sua nação. Setembro. Hungria. Isolada no coração da Europa. A Hungria, sob a liderança de Viktor Orbán, tornou-se um ponto de discórdia dentro da União Europeia. Em 2025, o país continua a enfrentar sanções e restrições de financiamento devido ao seu afastamento dos princípios democráticos fundamentais. As políticas autoritárias implementadas nos últimos anos geraram tensões com Bruxelas, afetando negativamente a economia húngara. A inflação permanece elevada, o que reduz o poder de compra dos cidadãos e aumenta o descontentamento social. Enquanto isso, a emigração de jovens profissionais continua a aumentar, criando uma fuga de cérebros que limita o desenvolvimento do país. Este êxodo em massa não só enfraquece a economia, como também dificulta a implementação de políticas a longo prazo. Além disso, as tensões com a comunidade internacional intensificaram-se, isolando ainda mais a Hungria num momento em que a cooperação seria crucial para enfrentar os seus problemas internos. Embora o país tenha demonstrado resiliência no passado, as políticas atuais conduzem a Hungria para uma situação cada vez mais precária. 8. Espanha. Juventude perdida e conflitos regionais. A Espanha enfrenta um dos maiores desafios da sua história recente. Em 2025, a taxa de desemprego jovem permanece alarmante, ultrapassando os 30%. Isto gerou um sentimento de desespero nas gerações mais jovens, que veem poucas oportunidades no seu próprio país. A imigração de jovens aumentou significativamente, deixando a Espanha com uma população envelhecida e um mercado de trabalho menos dinâmico. As tensões regionais também se intensificaram. A Catalunha e o País Basco reavivaram os seus movimentos independentistas, questionando a unidade nacional. As manifestações e os confrontos com as forças de segurança são cada vez mais frequentes, o que adiciona um novo nível de instabilidade à paisagem política espanhola. Além disso, a inflação e o aumento do custo de vida afetam a classe média, especialmente nas grandes cidades como Madrid e Barcelona. Entretanto, o turismo, que tem sido um pilar econômico durante décadas, enfrenta uma desaceleração devido aos problemas internos e à concorrência de outros destinos europeus. Se a Espanha não conseguir enfrentar estes desafios de forma eficaz, o seu futuro poderá ficar comprometido. Em 9º lugar, a Suécia. Entre a violência urbana e a pressão econômica. A Suécia, conhecida pelo seu elevado nível de vida e sistema de segurança social, enfrenta desafios inesperados em 2025. Um dos problemas mais graves é a crescente violência urbana, especialmente nas áreas metropolitanas. Os confrontos entre gangues atingiram níveis alarmantes, causando preocupação a nível nacional e internacional. Este aumento da criminalidade gerou um intenso debate sobre as políticas de imigração e a capacidade do país em integrar as novas gerações. A nível econômico, a Suécia também enfrenta dificuldades. O mercado imobiliário, outrora motor de crescimento, enfrenta uma desaceleração significativa. Os elevados custos da habitação exercem pressão sobre a capacidade dos cidadãos em manter o seu nível de vida, e o endividamento das famílias atinge níveis perigosos. Apesar de a Suécia continuar a ser um modelo em muitos aspectos, os desafios atuais levantam questões sobre a sua capacidade de adaptação a um mundo em constante mudança. Se não forem tomadas medidas para resolver estes problemas, o país poderá enfrentar um colapso parcial dos seus sistemas, por muitos invejados noutros países europeus. 10ª posição. A Polônia, no olho de uma tempestade migratória. Estrategicamente localizada na Europa de Leste, a Polônia é um dos países mais afetados pela crise migratória provocada pelo conflito na Ucrânia. Em 2025,
A chegada de milhões de refugiados continua a pôr à prova a capacidade do país de gerir os serviços públicos, como a saúde, a educação e a habitação. Apesar de a Polônia ter demonstrado uma solidariedade notável, a pressão começa a fraturar o tecido social. A nível econômico, a Polônia também enfrenta desafios consideráveis. A inflação permanece elevada, ultrapassando os 10%, o que reduziu o poder de compra dos cidadãos. Para além disso, as reformas judiciais implementadas nos últimos anos criaram tensões com a União Europeia, que impôs sanções ao país. Esta situação complicou o acesso da Polônia aos fundos de recuperação, limitando assim as suas possibilidades de crescimento. Numa altura em que a cooperação e a estabilidade são essenciais, a Polônia encontra-se presa entre os seus desafios internos e as exigências externas. O futuro do país depende em grande parte da sua capacidade de encontrar um equilíbrio entre estas pressões e de encontrar soluções sustentáveis. Outrora Portugal. O envelhecimento de uma nação. Portugal, conhecido pela sua rica história e charme cultural, enfrenta uma série de desafios em 2025 que podem comprometer a sua estabilidade a longo prazo. Um dos problemas mais prementes é o envelhecimento da população. Com taxas de natalidade em declínio constante e esperança de vida a aumentar, o país encontra-se com uma população ativa cada vez menor, o que coloca um travão no crescimento econômico. A chegada de imigrantes, nomeadamente do Brasil e de países africanos de língua portuguesa, tem ajudado a mitigar parcialmente esta situação, mas também tem gerado tensões no mercado imobiliário e nos serviços públicos. Em cidades como Lisboa, os preços das rendas dispararam, tornando a habitação inacessível para muitos residentes. O sistema de saúde também enfrenta dificuldades devido à falta de financiamento e à crescente procura por parte de uma população envelhecida. Embora Portugal continue a ser um destino atrativo para turistas e expatriados, os desafios estruturais levantam sérias questões sobre a sua capacidade de manter a sua qualidade de vida no futuro. Em 12º lugar, Irlanda. Crise tecnológica e habitação inacessível. A Irlanda, outrora um centro de inovação tecnológica na Europa, enfrenta uma desaceleração econômica significativa em 2025. As empresas tecnológicas que se tinham estabelecido em Dublin começaram a reduzir a sua presença, despedindo milhares de trabalhadores nos últimos anos. Esta perda de empregos teve um efeito dominó na economia irlandesa, agravando a crise da habitação. As rendas em Dublin atingiram níveis recorde, obrigando muitos residentes a sair da capital em busca de soluções mais acessíveis. Esta migração interna, associada a um aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo, criou um clima de incerteza e tensão social. Além disso, a situação política na Irlanda do Norte continua a ser uma questão delicada, com divisões internas que afetam as relações com o Reino Unido. Embora a Irlanda tenha demonstrado resiliência no passado, os desafios atuais colocam à prova a sua capacidade de adaptação e prosperidade num contexto global em mudança. O país precisará de soluções inovadoras para evitar um colapso que poderá ter repercussões em toda a Europa. A Europa caminha para um ano 2025 repleto de desafios complexos. Desde tensões políticas a crises econômicas e sociais, os problemas enfrentados por estes 12 países não afetam apenas os seus cidadãos, mas também têm repercussões na estabilidade e coesão de todo o continente. Apesar de cada nação ter a sua própria história e os seus próprios desafios, todas partilham da necessidade urgente de encontrar soluções sustentáveis. Este ano será determinante para moldar o futuro da Europa nas próximas décadas. Se gostou desta análise, não se esqueça de subscrever para continuar a explorar os temas mais importantes da atualidade internacional. Até breve!